Saudações ao Viverdes a todos. Eu sou o Conrado Cacassi e estamos começando mais um React de uma entrevista pós-jogo do professor Abel Ferreira. Dessa vez, depois de uma derrota inexplicável. Perder para o Boca, ser eliminado pelo Boca nos pênaltis. Dói, mas a gente entende. Agora, perder para o Santos, ninguém entende. Para o Santos? O que é isso? O que está acontecendo? Então, acho que é isso que será perguntado ao professor Abel Ferreira. Por que a gente perdeu do Santos? O que a gente vai fazer agora? E agora? Brasileirão já era, já era. Nem tanto pela matemática, mas pelas perspectivas que se apresentam, já era. E agora? Acho que são essas as perguntas que a gente tem para fazer com o professor Abel. Vamos em frente. Isso. Não dá. Boa noite, Abel. João Quero. Começou bem. O Palmeiras criou muitas chances boas no primeiro tempo, acertou bola na trave, teve boas defesas do João Pedro. Poderia ter aberto uma vantagem maior. Depois acabou tomando a virada e não conseguiu mais criar tantas chances boas. É um roteiro muito parecido com o jogo contra o Bragantino. Então eu queria que você Contra o explicasse. Boca, a segunda parte, contra o Então eu Boca. queria que Se as bolas tivessem entrado das 5, Então eu queria entender aqui você acha que se deve essa capricho na finalização. e o que o Palmeiras pode tirar dessas duas partidas para a sequência da temporada e para a sequência do seu trabalho aqui no clube? se nós das 4 ou 5 oportunidades tivemos a primeira parte, inclusive uma delas ia na direção do gol e bate na cabeça do Rony e sai. A primeira parte é verdade, podemos ter saído com outro resultado. Se a bola tivesse entrado, mas como a bola não entrou, sabíamos que na segunda parte íamos sofrer, porque não estávamos totalmente recuperados, porque vínhamos de uma derrota pesada, porque sabíamos que isso ia entrar no consciente dos jogadores, porque sabíamos que nos últimos minutos íamos estar cansados e era fundamental fazer uma primeira parte como fizemos, só que O capricho na finalização hoje, e é verdade, tem sido um roteiro, falaste muito bem, tem sido uma pecha, mas eu não posso dizer que os nossos jogadores trabalham, os nossos jogadores tentam, mas realmente hoje a bola bateu na trave, saiu, a bola bateu na cabeça de um jogador, saiu, e depois fomos fazer um golo de bola parada, não é? Acho que nem bateu em ninguém, acho que entrou direto, nem sei se bateu em alguém ou não. E depois, sinceramente, isso foi o que mais me deixou triste, foi quando nós não somos competitivos, quando nós não somos agressivos a defender e os golos que sofremos, com todo respeito ao Santos, e eu já tive a oportunidade de ver os golos, são mais ofertas nossas do que méritos do nosso adversário, mas parabéns para o Santos, ganhou, está na luta pela sobrevivência e fez aquilo que nós não fomos capazes de fazer 2 golos. Capricho na finalização, ele falou. Bom, capricho, você pode ter duas interpretações. Capricho. O jogador foi displicente, não caprichou. Ou o jogador não tem capacidade para meter a bola para dentro. Também tem o fator sorte, bateu na trave, bateu na cabeça do Rony. Bom, bateu na cabeça do Rony é porque ele estava lá e não devia. Então, né? Qual é a razão disso acontecer? Parece trapalhões. Então, isso faz parte de um trabalho que ele deve começar a fazer a partir de agora, dado que acho que ninguém mais acredita em título brasileiro depois dessa derrota. Quem vai ficar para o ano que vem? Como vai jogar o Palmeiras no ano que vem? Com os que vão ficar e com os que vão entrar. Então já tem que começar a ensaiar. Você vai ficar, você vai ser titular. Conto com você, mas você vai ser banco. Então pega quem vai ser titular, põe para jogar. E as outras vagas, você bota a reserva. Não vai botar quem vai sair.
Tem a lista de dispensa também, já deve estar sendo feita. Quem vai sair, nem joga mais. Fica no banco, joga se precisar. Banco. E deixa dar oportunidade para jogar para quem vai continuar no que vem, mesmo que seja para reserva. E que esses caras façam os papéis táticos de quem o Palmeiras vai buscar no mercado pro ano que vem. É esse o trabalho. É o que resta. Ah, e classificar para Libertadores, né? Óbvio. Tá difícil. O time jogando desse jeito tá em queda livre. E a gente corre o risco de não pegar Libertadores, o que seria uma tragédia. Quero só ver. Vamos ver o que mais vem pela frente. Yes? Acabou o jogo agora. Saí do jogo, acabou o jogo. Tenho que refletir, pensar juntamente com os jogadores. Jogaram os jogadores que tinham a jogar hoje. Infelizmente perdemos outra vez. Como te disse, fizemos uma primeira parte de grande nível, faltou-nos capricho na finalização e perdemos o jogo. É isso. Falar de lições agora aqui no final do jogo, vamos ter tempo agora para avaliar nesta semana. Tá perdido. Abel, tudo bom? Pedro Cunha da Vavel Brasil. Tá perdido. E não culpo, porque eu tava perdido ontem no fim do jogo também. Acho que era nesse mesmo momento. Ninguém... Peraí, o que tá acontecendo? Então tem que parar, pensar. Que lição? Não sei ainda. Preciso ler de novo. Sabe quando você está estudando e não entende nada que você leu? Tem que ler de novo. É o que aconteceu. É o que está acontecendo. Peraí. O que está acontecendo? Então, que mostra o quanto a situação é grave. O quanto esse time está perdido. Se tivesse disputando aí fase final, eliminado. E tava, né? Até outro dia tava. E tá, de brasileiro, eliminado. O Palmeiras está eliminado. Futebol é isso, gente. Futebol é ganhar e perder, não é só ganhar. A gente quer ganhar sempre. Se vai acontecer de perder, a gente tem que saber perder. Só que ao mesmo tempo que a gente tem que saber perder, a gente já tem que pensar no próximo ano, próxima temporada. O que nós vamos fazer? Né? É aceitar a derrota no ano. Um ano foi muito abaixo do que poderia ser. Mas já pensar no que fazer para retomar o caminho do protagonismo. O Palmeiras está virando coadjuvante. E nós não queremos ser coadjuvantes. O Palmeiras vem de uma eliminação duríssima na quinta-feira contra o Boca e hoje uma derrota num clássico que podia colocar o time ainda mais forte nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Duas partidas que, na minha visualização, não mereceu o resultado que tiveram. Como fazer com que um grupo tão vitorioso, e é evidente que os jogadores sentem esses resultados, como fazer com que um grupo como esses deixe de sentir os resultados a ponto de prejudicar o restante da temporada psicologicamente? Obrigado. Olha, Psicologicamente. Deves ser dos poucos jornalistas a falar dessa maneira, e eu concordo contigo. Até acrescentaria, acho que o último jogo em casa foi um jogo que, na minha opinião, enquanto futebol, é espetacular, porque teve tudo. Teve emoção até ao fim, teve golos de uma equipa, teve golos de outra, teve penaltis, na minha opinião, isso é a minha opinião, e teve uma equipa que deveria vencer e não conseguiu. A primeira parte hoje é o reflexo do que foi a segunda no último jogo, e nós também não conseguimos virar, não conseguimos fazer golos. Eu tenho uma coisa comigo, eu não sou treinador tenho que ler os sinais, claro, tenho que ler os sinais, perceber que hoje era um contexto difícil para nós, depois de uma eliminação dura, pesada. Como te disse, achei que hoje nós não tivemos, nós quando estamos a competir a 100% podemos ganhar a qualquer equipa. Quando nós não estamos no nosso 100% podemos sofrer golos como sofremos hoje, quer dizer, mesmo o gol que sofremos contra o Boca, são dois golos. Quem está a disputar títulos, quem joga para ganhar, não pode. E se os comete, pode sofrer em função disso. E tem um nome, esses gols aí. Gustavo Gomes.
O melhor zagueiro do Palmeiras no século XXI. Um dos maiores da história. Um dos mais vencedores da história. Tá na conta dele, essas duas. Isso não quer dizer fora Gustavo Gomes. Isso não quer dizer eu odeio Gustavo Gomes. Isso quer dizer simplesmente isso. Está na conta dele. Só que ele tem crédito. Ele tem muito crédito. Mas foi o Gustavo Gomes. E vamos em frente com o Gustavo Gomes sem problema nenhum. Mas eu tenho a certeza absoluta que os meus jogadores querem sempre fazer o melhor. Hoje fizeram o melhor que conseguiram, mas não conseguiu ser o suficiente para ganhar ao nosso adversário. Um jogo de cada vez. Recuperar agora destas duas derrotas. Acho que esta paragem vai fazer bem. E depois seguimos o nosso caminho. O campeonato já vinha a falar sobre ele, sobre as nossas ambições e aquilo que tem que ver com o campeão. O resto é procurar fazer melhor que o que fizemos hoje, mas vai ser difícil eu chegar a um jogo com uma equipa que vinha com 5 defesas, 8 jogadores a defender e criar tantas oportunidades que nós criámos hoje. E hoje era um jogo que nós tínhamos que chegar obrigatoriamente ao intervalo a ganhar por 1 ou 2 para depois conseguir gerir o jogo na segunda parte. Na segunda parte, quando tens que ir à procura da parte física, falta-te a gasolina que a deixaste de ficar no último jogo, quer física, quer mental. Lembrar que o último jogo foi na quinta, de quinta para domingo são só 2 dias. Então o jogo foi à noite, agora foi à tarde, né? E sim, tinha que ter terminado o primeiro tempo na frente de qualquer jeito. E o Palmeiras marca um gol aos 40 minutos e toma um gol aos 44. Um gol de escanteio. Um gol de escanteio que foi uma dormida do Veiga. Tudo bem, se você deu um escanteio não é um pecado mortal. Mas são erros que se acumulam. Eu não lembro o nome do jogador que deu o toque, que encontrou o Tomás Rincon ali no segundo pau. Foi muito fácil. Foi o Basso, né? Acho que foi o João Basso, se não me engano. Como que ele cabeceou no meio de 3 caras ali? Sabe, que falta de atenção. A bola parada do Palmeiras sempre foi tão forte, tanto ofensiva quanto defensiva. Vai tomar um gol desse? Não estou nem falando do segundo gol no segundo tempo, né? Abel, hoje em 2 momentos, a gente até na transmissão se surpreendeu um pouco com os seus movimentos no segundo tempo. Primeiro, trocando os 3 jogadores do meio de campo aos 10 minutos do segundo tempo. E depois com uma troca que eu não vou dizer que foi inédita, mas que não é tão comum no seu trabalho, trocando um zagueiro por um jogador de ataque. Queria que você falasse da leitura que você fez do jogo nesses 2 momentos, principalmente. O que é que você acha que saiu do trilho assim no segundo tempo? Como é que você tentou consertar? Sinceramente, o Zé estava tocado, já tinha amarelo, estava cansado. O Veiga a mesma coisa, é fácil perceber pela fluidez das ações dele. É fácil perceber quando um jogador está fresco ou não, porque essa é a minha função enquanto treinador. A mesma coisa o Menino, achei os 3 jogadores do meio campo não tão frescos. E tem mais a ver com a decisão, não tem a ver com a vontade, por isso decidi trocar os 3. E depois, porque o adversário só tinha um na frente e nós precisávamos de condução aqui nas meias, e tirei o Murilo, só estava a passar a bola, passar. Podia nos ajudar eventualmente numa bola parada, mas naquilo que tinha a ver com carregar jogo, como carregou o Piquerez e como carregou o Mike. A pena foi que naquela bola o Lopes não assumisse, não é? Aquele lance para ele próprio, não é? Ali tinha que ser egoísta, mas isso, as decisões são dos jogadores, e acredito que quando os jogadores estão em campo, o jogo ainda lhes pertence a eles, se passam ou se não passam, se driblam ou se não driblam, se vão ao duelo ou se não vão, se cortam ou se não cortam, são decisões deles. Mas de qualquer das maneiras, quer no último jogo, quer neste, eu assumo total responsabilidade pelo que se passa dentro do campo, sempre foi assim. Para fora eu sou o máximo responsável, depois para dentro vamos olhar para aquilo que foi o nosso desempenho e a falta de capricho na finalização e a falta da agressividade nos golos que sofremos, porque não é normal nesta equipa, temos que olhar para eles e corrigi-los. Agressividade nos gols sofridos é combater como se deve. Então, na quinta-feira o Gustavo Gomes deixou o Merentiel passar. E hoje ficou reclamando falta. Tem que ser agressivo. Tem que matar a jogada dos caras. Preferência na bola. Se não der na bola, vai no corpo. Não pode passar. Mandamento número 1 de defensor.
Então tem razão o Abel. Em certo ponto, quando ele fala isso, pode, ele pode deflagrar ali uma situação de vestiário, mas depois de falar isso, ele tem que chegar no vestiário e falar assim, botar o dedo na cara, falar, você não deu combate. E eu que tenho que ir lá na coletiva responder, porque você ficou olhando. E aí o jogador tem que aceitar essa crítica. Tem que aceitar e não repetir. E o Gustavo Gomes repetiu. Eu tô muito pistola com o Gustavo Gomes. E o Abel, ele continua sendo muito cuidadoso na gestão do elenco. Porque ele sabe que se ele perder o vestiário, ele perdeu o grupo, perdeu o comando, perdeu tudo. Não pode perder o vestiário. Mas com os jogadores nessa pegada, do jeito que estão, é difícil. Tem que ver se já não perdeu. Porque do jeito que estão jogando, parece que já perdeu. Como é complicado, né? Um time tão vencedor, tão encaixado, tão mágico, de repente virar o que virou. Comando. No fundo, o time é sempre reflexo do comando. Então, tínhamos um comando. As coisas foram sendo deixadas de lado pouco a pouco. As coisas estão mudando pouco a pouco. Estão cada vez mais com a cara da atual diretoria e menos das anteriores. E quanto mais fica com cara da diretoria atual, piora. Abel, boa noite, tudo bem? A gente falava até pouco tempo atrás dos poucos gols sofridos pela equipe do Palmeiras também nessa caminhada, e aí você cita de novo o gol contra o Boca, e hoje um gol logo depois que o Palmeiras faz um gol, né? Então parece que não consegue aproveitar a vantagem. O que na sua opinião, que você pôde ver já do jogo de quinta e hoje também, né? Questão de grupo, uma questão individual, uma questão de acerto? Não, assim, no último jogo, segundo vocês, a questão era porque eu não joguei com outros jogadores, não é? Não tinha que jogar outros jogadores. Se eu já disse, se o Dudu não estivesse lesionado, ele ia jogar. Não é? O se não conta. O que conta são as bolas que entram dentro da nossa baliza ou que fazemos. E se nós marcássemos todas as oportunidades que nós hoje criámos, tínhamos ganho ao adversário. Mas o futebol não é assim. O futebol é eficácia. E o Santos não foi preciso atacar tanto como nós atacamos, meter tantos jogadores na frente como nós metemos, fazer tantas finalizações como nós fizemos. E fez 2 gols. Portanto, eu sei que vocês querem sempre explicações para tudo, mas há coisas que eu não vos consigo dizer. Porque é que o Lopes passou a bola ao lado e não foi ele que assumiu esse? São decisões dos jogadores. E nós estamos aqui para assumir as responsabilidades deles, porque sou eu que escolho, sou eu que os meto. E portanto, se na quinta-feira era um problema, não é? Segundo vocês, tínhamos um problema, hoje o problema estava a dizer, é outro, não é? Já não é aquele, hoje é outro. O problema para mim, eu vejo as coisas de forma muito fácil. Capricho na finalização, porque na primeira parte, em função do que aconteceu no último jogo, teríamos, ou que queríamos, fazer mais golos, e não fizemos. E fomos, aí eu tenho que assumir toda a responsabilidade, fomos passarinhos. Acho que é isso, não sei se tem esse termo, passarinhos, a forma como sofremos os 2 golos e já no contra o Boca fomos passarinhos como sofremos o gol. Abel, boa noite. Passarinhos. Quando o zagueiro não morde, é passarinho. Mais uma pro dicionário abelês. Gostei. Só pessoas muito inteligentes têm esse poder de síntese. Ele consegue simplificar a situação e direciona para o desempenho dentro de campo, pura e simplesmente. Então não fizemos gols porque não caprichamos. E aí ele menciona textualmente o lance do Flaco Lopes, que foi ridículo, de fato, foi ridículo. Era claríssimo que o Gustavo Gomes estava impedido. Por que ele tocou? Era para fazer o gol, né? E menciona o Gustavo Gomes
não literalmente, mas deixa claro nos lances que ele menciona, eram os lances que o Gustavo Gomes estava envolvido. Eu tenho que falar, o resultado está sendo ruim porque o jogador não está fazendo o que tem que fazer. De novo, ele está explicando as decisões que ele tomou. E vai ter que segurar no vestiário. Vai ter um cara que vai falar, pô, professor, você está me detonando. Fala assim, porra, mas você está me obrigando a te detonar. Olha o que você está jogando. Não tem como o Abel chegar na coletiva e falar, pô, o Gustavo Gomes jogou pra cacete. Pô, o Flaco Lopes não teve sorte. Não foi sorte. O Gustavo Gomes não jogou pra cacete. Foi passarinho. Gostei. Passarinho. Foi passarinho. E tem que resolver. Você quer ficar aqui por ano que vem? Então trate de ser menos passarinho. Não é? Ninguém vai ficar jogando só com o nome, só com a história que construiu. Tem que continuar honrando a camisa jogo após jogo. Queria que você falasse sobre essa mudança do time do Palmeiras para a partida de hoje contra o Santos, na entrada do Endrick e do Kevin, se era para causar um desconforto em um adversário que joga o tudo ou nada para se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, e sobre esse capricho nas finalizações. O que para você precisa melhorar então nesse capricho? É mais a parte mental para que os jogadores tomem as melhores decisões, como você citou o lance do Flaco Lopes, ou existe alguma outra maneira para melhorar esse capricho quando o Palmeiras chegar cara a cara? Os repórteres estão percebendo o caminho que o Abel está tomando e estão apertando ele. Então fala que é o Flaco Lopes, fala que é ruim, fala que não serve. O repórter também joga as cascas de banana, né? Vamos ver como é que ele vai sair dessa. Eu podia falar do lance de Flaco Lopes, podia falar do remate do Endrick à trave, podia falar da bola que o Kevin rematou e bateu na cabeça do Rony e ele meteu fora, podia falar do cabeceamento do Rony. Uma coisa tenho a certeza, que ninguém mais que eles quer acertar, mas temos que assumir que estão um pouco inspirados e criativos, apesar de nós conseguirmos criar e levar a bola às zonas de finalização, mas não... Sinceramente, acho que nos faltou capricho na hora de finalizar, porque nós criámos essas oportunidades. E a troca de jogadores é refrescar um bocadinho, como te disse, no último jogo empatámos, hoje perdemos. Fiz as trocas na mesma, mas as trocas, tudo que eu faço, é com a intenção de pôr sempre a equipa preparada para ganhar o jogo, e infelizmente nós hoje não conseguimos materializar. Já tinha acontecido no Bragantino, por exemplo, o seu colega estava-me aqui a falar. Tem sido recorrente, sim, tem sido recorrente. Claro que depois as análises vão ser sempre feitas em cima do resultado, e como perdemos está tudo mal, eu entendo isso, mas a verdade é que nós no Bragantino podemos ter chegado ao intervalo com 2 ou 3, hoje a mesma coisa, e hoje sim, hoje tenho que assumir que na segunda parte nos faltou energia e clarividência para tomar melhores decisões. Abel, boa noite. Energia e clarividência. Energia, eu acho que parte física e parte mental desgastada. Clarividência é aquela rapidez para tomar decisões certas rapidamente. Acho que o maior exemplo é o lance do Flaco Lopes. Então ele está colocando sim na culpa dos jogadores, e vai colocar na culpa de quem? Quem que errou? Quem que está fazendo atrapalhada dentro de campo? Porque o Palmeiras teve volume para ganhar o jogo. Os dois, aliás. Do Boca também. Teve volume. Porque uma coisa seria falar assim, não ganhamos porque jogamos mal, e eu assumo porque o sistema tático que eu fiz não foi bom. E aí isso traduz nos números, nas chances criadas. Criamos 5 chances de gol no jogo inteiro, então a culpa é minha. Agora, quando um time cria 24 chances, 24 arremates, é difícil colocar culpa no treinador. Como é que ele vai falar que a culpa é minha? Ele fala assim, assuma a responsabilidade. Simplesmente para servir de escudo para os jogadores externamente. Mas deixa claro, olha, o que faltou? Capricho.
Faltou a bola entrar, criamos 24. O que eu vou fazer? Tu vai falar o quê? A gente percebeu um pouco que mudou o astral, parece, né? Da equipe e da torcida, porque você mesma, muitas vezes a gente comentava em várias conferências, Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. Essa música não está sendo mais cantada. Críticas à diretoria, infelizmente, críticas à diretoria, falta às vezes até aquele incentivo ao jogador. E o Botafogo vence o jogo, o Palmeiras perde 3 seguidas. Aí, para você eu sei que é ruim, mas o torcedor fazia cálculos para chegar a ser campeão brasileiro. Essa pressão de não, entre aspas, escapar o Campeonato Brasileiro, faz com que você trabalhe com mais tranquilidade? E como que você vê essa atmosfera fora? Porque você é um cara que percebe muito o ambiente, né? O clima. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre isso. Há sinais que têm que ser lidos. O Todos Somos Um não é assim que eu vejo o Todos Somos Um. Tenho a certeza que todos que estão no clube fazem o melhor que podem e sabem para ajudar o clube. Isso eu tenho a certeza. E tudo o que eu for falar agora, porque nós perdemos, vimos de uma eliminação dura, para todos, para mim, para os jogadores, são sempre momentos difíceis, onde o lado emocional está muito em cima. Perder hoje, vamos ter tempo para refletir sobre o que foi este ano, mas ainda faltam 12 jogos. Fico triste porque o espírito do Todos Somos Um fica beliscado quando tu percebes que a harmonia tem que existir, porque os nossos adversários têm que ser fora. Os nossos adversários têm que ser o Boca, o nosso adversário tem que ser o Santos, o nosso adversário tem que ser o Flamengo, o Corinthians, tem que ser os outros. Mas há coisas que eu não controlo. Eu sou o treinador, sou comparado com os treinadores que já estiveram aqui, muito mais novo do que os outros. Tenho muita coisa a aprender ainda cometo muitos erros. Apesar de ter sido um treinador que eu e os jogadores, como vocês sabem, não foi só eu, é uma equipa que tem sido muito assediada por outros clubes, foi um ano todo. Isso pesa muito, temos alguém dentro do clube que passa todas as informações para fora. Olha quanta coisa ele está falando. Então, está falando de novo do vazador. Tem um cara vazando informação dentro do Palmeiras, engraçado. Tem uns cara que trabalha para alguém em nível diretoria do clube que é notoriamente torcedor do Corinthians e tem acesso a informações privilegiadas. Quem será que vaza essas informações, hein? Assédio em cima dos jogadores. É uma praga. É uma praga. É muito difícil você ter que trabalhar num mercado economicamente inferior, em que os jogadores, por mais que estejam no melhor clube, no clube mais vencedor, no clube mais organizado, ficam balançados por ofertas de outros mercados. E perdem o interesse, perdem o foco. Vamos ver o que mais ele vai falar. Portanto, aquela blindagem que nós tínhamos o ano passado, este ano deixamos de ter, não sei o que é que se passa. Mas como te digo, no final vamos fazer a avaliação para quantos títulos nós apontamos e quantos ganhamos, não é? Porque quando nós começamos o ano, ganhamos o título inédito para o clube, já tínhamos ganho no ano anterior. Ganhamos 2 títulos, mas a verdade é que os mais importantes seria a Libertadores e o Brasileirão, mas como já te disse, conhecendo o Brasileirão como eu conheço, dificilmente escapará do Botafogo, porque tem jogadores experientes para isso, investe para isso. É normal acontecer períodos de turbulência. Estamos a passar um período, sim, difícil porque não ganhamos, e agora temos que dar o peito às balas e aguentar a pancada. Mas eu, como treinador,
Vou puxar sempre os meus jogadores, sei que eles querem fazer tudo bem, se eles não fazem de propósito para errar nos remates ou nos duelos, mas a nossa função é mostrar-lhes qual é o caminho certo e procurar, faltam 2 meses sensivelmente, a continuar a recuperar estes jogadores e dar outra imagem, mas uma imagem mais parecida com o que foi esta primeira parte, mas fazer golos, e o que foi a segunda parte contra o Boca e fazer golos, porque os torcedores gostam do Palmeiras, mas gostam mais de ganhar. Não. Abel aqui, boa noite. Não é verdade, Abel. Não é verdade. A gente gosta muito de ganhar, mas gostamos mais do Palmeiras. Senão a gente não seguiria fazendo tantos sacrifícios que a gente faz em nome do clube. Em nome do amor ao clube. Talvez ele esteja se referindo àquela porção da torcida barulhenta, mas numericamente insignificante. Que esses sim gostam mais da vitória do que do Palmeiras. Mas eles não são a maioria, Abel. Eles não são a maioria. Eles são talvez mais ruidosos. E isso é uma praga. É a Enzolândia. Esses malditos. Que devem estar felizes agora. Que eles devem estar falando assim, eu tinha razão. Eu tinha razão. Querem ter razão. Não querem ser campeões. E não curtiram esses 3 anos de vitórias porque preferiam ficar reclamando. Não curtiram. Bem, são infelizes. São sujeitos que são burros. Que não sabem curtir o futebol. Então, Abel, esses caras, eles são barulhentos. São do jeito que você falou, mas não são maioria. São uma minoria absoluta. A grande maioria tá com o Palmeiras. Você pode ter certeza. Você disse que a avaliação da temporada ela ainda será feita, né? Entre esses 12 jogos ainda restantes de Campeonato Brasileiro, claro que tem o objetivo agora de uma classificação direta à fase de grupos da Libertadores do ano que vem, mas é possível já pensar no planejamento para 2024? Tem que pensar. Times vitoriosos vivem ciclos, né? E o do Palmeiras, desde a sua chegada, o torcedor já sabe de cor e salteado também. Mas como você tem visto a necessidade e a serenidade nesse momento também de eliminação, de renovação a partir da próxima temporada, Abel? Obrigado. Assim, é uma boa pergunta, eu entendo a sua pergunta. Se vocês prestarem atenção, desde quando nós chegamos, como é que era o plantel e como é que é, quando você prestar atenção como começou este ano a época, se nós olharmos, saiu o Jorge, saiu o Kusevic, saiu o Wesley, saiu o Danilo, saiu o Scarpa, saiu o Mariantiel e falta-me aqui outro, saiu o Verón, saiu o Tabata e saiu o Lopes, o Navarro, não é? Alguns deles saíram porque não aguentaram a pressão de jogar aqui. Vieram, professor, eu não quero jogar mais aqui neste clube, não quero jogar mais. E quando um jogador te vem falar porque não quero jogar mais no clube, eu tenho que entender. Eu estou a ter a minha família ameaçada, e quando isso acontece e os jogadores vêm falar comigo, eu tenho que entender isso, não é? Porque o futebol não é isso, e quando estes jogadores te vêm falar nisso, nós temos que fazer coisas que às vezes vocês não entendem, mas quando o jogador diz, eu não quero jogar mais neste clube, eu sinto-me ameaçado e sinto a minha família ameaçada. Então, pediram para sair e saíram. Fizemos a reposição, não é? O Kevin, um jogador que tem vindo aos pouquinhos a ganhar espaço, fez hoje, na minha opinião, uma primeira parte muito boa. É isso que nós queremos, jogadores que nos dá o Dudu, jogadores que nos deem desequilíbrios, e aos poucos eu vou dizendo, quando eu sentir que os jogadores estão preparados, eles vão entrar e vão jogar, como é o Hendrick, como é o Fabinho, como é o Jonathan, mas jogar com esta camisa, com esta camiseta, tem muito peso e muita responsabilidade. E lógico que é preciso escolher determinados, quando falamos em reforços, não é? É preciso escolher determinados jogadores para representar um clube como este, porque os nossos jovens também, quando nós os puxamos, eles têm dado resposta. E nós fizemos essa reforma. Agora há coisas que eu não vos posso mentir, não é? Felizmente que o Zé se adaptou bem à posição de 5, e pronto, eu continuo a dizer, nós fizemos o melhor que podíamos. Eu acho que o clube
foi clara em determinado momento da época. Há dívidas que têm que ser pagas, e às vezes, quando nós não dizemos tudo para fora da realidade que se passa internamente, depois é normal que o torcedor queira exigir muito, mas também vos vou dizer isto, não é por gastar mais dinheiro ou por trazer reforços. Vocês têm exemplo de clubes que reforçaram e mudaram e não ganharam nada, e há clubes que continuam aqui a reforçar todos os anos e a mudar e também não ganham. E mais uma vez, honestamente, hoje, à data de hoje, estamos a ser vítimas de todo o sucesso que tivemos, estamos a ser vítimas de toda a expectativa que puseram em nós, e agora todos nós, o treinador tem que aguentar as balas, a direção tem que aguentar as balas, e os jogadores têm que aguentar as balas, têm que aguentar as críticas. Deixa eu traduzir isto, senão tem que aguentar as críticas, porque é assim que faz. Há coisas aqui que eu não gosto quando idolatram, porque nós não salvamos vidas. Mas quando há esta loucura, quando as coisas correm bem, transformam os jogadores em deuses, os treinadores em deuses e direção em deuses, depois quando se perde, transformamos em lixo. E não é assim. Não é? Todos nós temos coisas boas e coisas más. E eu pessoalmente não me revejo neste 8 e neste 80. E falo isso muitas vezes com os jogadores, mas o futebol brasileiro é muita emoção. E por isso te disse, quando eu tenho jogadores que vêm falar comigo a dizer: professor, eu não quero continuar no clube porque me sinto ameaçado a mim e a minha família, é difícil, mas como te disse, agora é aguentar as críticas, vai-se falar de tudo, do treinador, disto e tudo, é normal, e nós temos que aguentar e no final da época fazer a reflexão que temos que fazer e fazer os ajustes que é preciso fazer, mas agora vai ser mais fácil quando as coisas quando não ganhas. Se calhar quando nós ganhamos é que devíamos ter visto de forma diferente, mas há outros valores que nós também, o clube tem responsabilidade, já te disse, e este clube opta por ser, nesse aspecto, muito direitinho, para não, mas pronto, mas também não, essa parte não é a mim que me compete, a mim é apresentar resultados, os resultados não aparecem, a culpa é minha, a responsabilidade 2, quando os resultados aparecem, eu sou responsável pelos resultados, já não tenho que assumir todo e qualquer resultado do clube, e neste momento não há nada para lutar até ao fim, a não ser pelo prestígio de ficar nos 4 primeiros e pelo prestígio de quem veste esta camisola, e ir vendo estes moleques, que perceber até que ponto é que eles estão preparados ou não para quando não ganhar, levar com estas críticas, são capazes de aguentar isto ou não, porque isso depois faz a diferença. Ele assumiu textualmente: estamos fora do Brasileiro, embora ainda haja chances matemáticas. Isso é importante. E ele falou mais uma vez da influência negativa da Inzolândia no destino do elenco. Tem jogador pedindo para sair porque as críticas são pesadas demais, além da conta. Na quinta-feira à noite, quando acabou o jogo do Boca, eu praticamente não olhei nada de redes sociais, de reação da torcida do Palmeiras. Eu procurei por outras coisas, não olhei a minha timeline, que ela é higienizada, entre aspas, né? Porque eu bloqueio e silencio muitos perfis que têm esse costume de ser tóxico nas críticas. Eu já bloqueio se é agressivo e silencio se é bobão. Então eu vejo muito pouco disso, mas ainda assim não pega tudo. E eu admito, eu ainda estou bem triste, bem decepcionado com o resultado que o Palmeiras está conseguindo nesse segundo semestre. E ler certas coisas me dá desgosto. Então para eu me defender, para eu me preservar, eu não leio. Então me faz falta. Eu não sou viciado em rede social. Então tem essa questão que eu acho que o clube precisa tratar. Porque se isso está afetando a cabeça dos jogadores, o erro está... Claro, o erro está na causa. Os imbecis que escrevem dessa forma. Mas são coisas que não se controla. E o Abel fala, a gente tem que agir nas coisas que a gente controla. O que a gente controla? O acesso
dos jogadores na rede social. Não é que vai ficar censurando, controlando. Você tem que educar os caras. Ensinar os jogadores a lidar com os efeitos de rede social. Então, quando chega Enzo para mim e fala groselha, eu admito. Não foi da noite para o dia que eu aprendi a fazer isso. Mas eu aprendi com o tempo. É enxergar essas pessoas como pequenas pedrinhas no meio do caminho. Não são pedras grandes. Não são ninguém da internet é uma pedra gigantesca que vai obstruir o caminho de ninguém. São pedrinhas pequenininhas. Pedrinha pequenininha, ou você chuta, ou você anda, continua andando. Não dá bola. Então o melhor a ser feito é exatamente isso. Toda vez que vier um falar groselha, é pedrinha. E às vezes você está andando no terreno muito pedregoso, vamos dizer assim, cheio de pedregulhinho ali. E tem que seguir andando e pisando. Não pode parar no meio do caminho por causa de um pedregulho. Então é isso que os jogadores do Palmeiras têm que ser ensinados a minimizar o efeito desses idiotas da internet. Não é uma vitória para o Palmeiras o fato do Navarro ter pedido para sair porque não aguenta mais a pressão da torcida. É uma derrota para o Palmeiras. Ah, mas o Navarro não jogava nada. Verdade, não estava jogando nada mesmo. Mas ele era jogador do Palmeiras, tinha um contrato, tinha um projeto que ele tinha o papel dele. Nem que o papel dele fosse ir até o fim e aí sim ser negociado. Então, o carinha quer que o jogador que ele não gosta seja negociado hoje. Eu não quero mais ver esse cara com a cabeça do Palmeiras. Eu tô por aqui do Gabriel Menino. Mas eu não vou ficar pedindo cabeça do Gabriel Menino. São coisas distintas. Ele tem um papel a cumprir nessa temporada até dezembro. Depois de dezembro, vamos ver o que faz com ele. Tem contrato ainda, é longo. Ficar detonando o jogador, você perde dinheiro, porque você tem que negociar o jogador por um valor menor do que você gostaria. Quebra um planejamento e torna o elenco mais curto. Ah, mas melhor jogar sem o Navarro do que com o Navarro. Bom, você viu o final do jogo contra o Boca, a gente precisou de atacante. Jogou com o Flávio Lopes. Será que se fosse o Navarro não teria sido melhor? Não sei, talvez não. Quem vai saber? Mas a gente perde essa dúvida. A gente perde essa possibilidade. Então não pode esses caras terem influência no rumo do elenco. Se tem uma lição para tirar disso tudo que o Abel está falando, é a necessidade de se educar o elenco para lidar com as redes sociais. Não pode ficar vulnerável à Enzolândia. Boa pergunta, mas isto existe desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Eu não falo na época seguinte, no final, nesta época, não. Esta época já está a ser preparada, não só esta época já começou a ser preparada no ano anterior. Né? Daí eu já vos falei várias vezes, eu sou, no final de cada ano e durante o ano temos reuniões permanentes a dizer quais são as necessidades, minhas e do clube, porque o clube também tem que realizar vendas, que não há... Tem sido assim, mas somos nós e são outros clubes, perceber quais são os jogadores que nós podemos vender sem prejudicar a parte desportiva, não garantindo nada, porque é isso que estava a falar com o seu colega, ninguém garante nada, mas eu não posso mentir quando nós olhamos para estes jogadores todos que eu te disse que saíram e nós perdemos maturidade, muita maturidade, peso perdemos. Mas isso nós no final vamos ter que pensar sobre isso e está preparado há muito tempo, mas
eu tenho uma função muito clara dentro do clube e procuro desempenhar o máximo que sei e posso, e cometo os meus erros também. Claro que depois mas sei avaliar aquilo que eu faço, que sei que foi muito criticado por causa da não inclusão do Hendrick no último jogo e do Kevin, mas nós temos que perceber que estamos a jogar em casa com o Boca Juniors, estamos a perceber que estamos a meio de uma eliminatória, estamos a perceber que há aqui o lado emocional muito grande, e o jogo não se joga só em 45 minutos, e na minha opinião o plano correu perfeitamente. Metemos o Hendrick quando tínhamos que meter, quando se fosse preciso arriscar, metemos o Kevin quando tínhamos que meter, metemos o Luís quando tínhamos que meter. Só que volto a referir, do outro lado estava um goleiro inspirado, e uma equipa que fez tudo para nos enervar, para não jogar. Vocês sabem, isso é que são os factos, não é? Chegas ao final e na segunda parte só jogámos 19 minutos, mas pronto, é o que é. Parabéns a quem passou, e nós agora temos que aguentar as críticas, porque é assim que funciona no futebol, mas todas as críticas têm um limite. Por isso é que eu estou aqui a falar. Quando passamos a ameaça, aí nós temos que pensar muito bem. Tem outra coisa que tem que falar sobre isso. Quem faz ameaça, quem comete crime, tem que ser punido. Tem que meter polícia em cima, tem que investigar, tem que ir atrás do IP, tem que ir atrás de onde o cara mora e mandar o oficial de justiça intimar o cara. O cara tem que ser punido, ou preso, ou pagar multa, ou sei lá o que a lei prevê. Crime de ameaça é crime, tem que pagar, tem o Código Penal, tem que ver o que diz o Código Penal ali e fazer o cara pagar a pena dele. Porque quando acontecer com 1, 2, 3, aí o resto começa a pensar duas vezes. Internet não é terra sem lei. Tem que ter lei. Tem que ter ordem. Então, além de ensinar os jogadores a lidar com esse tipo de situação, também tem que coibir esse tipo de comportamento, que está cada vez mais presente, cada vez mais disseminado por esses Enzos, esses idiotinhas, esses caduzeira show. Tem que acabar com esses caras. Boa noite, Abel. Léo Capuralino, do Bate-Fundo Esportivo. Talvez desde a sua chegada, a semana com mais pressão, mais complicada, talvez, desde a sua chegada no Palmeiras em outubro de 2020. E são nesses momentos que os bons profissionais crescem, né, Abel? E dentro disso, eu queria falar um pouquinho também sobre os jovens, os meninos da base do Palmeiras, que têm tido oportunidades, principalmente hoje. A média de idade no Boca Juniors e Palmeiras entre os titulares era de 29 anos do Palmeiras. Hoje, com a entrada do Hendrick e também do Kevin, caiu para 26. Na segunda etapa, com a entrada de mais jovens, caiu ainda mais. E eu queria falar um pouquinho sobre a preparação da comissão técnica com esses jovens jogadores, que desde a categoria de base aqui no Palmeiras estão acostumados a vencer. É a categoria de base mais vencedora do Brasil nos últimos tempos. E muitos que sobem para o profissional também estão acostumados ao sentimento da vitória. São jovens jogadores e estão entendendo agora que o futebol é essa montanha-russa. Dentro disso, eu queria entender como é o seu trabalho da comissão técnica a fim de resguardar os jogadores e preparar eles psicologicamente. Parabéns pela pergunta. Por isso é que às vezes quando vocês perguntam porquê que não joga, porquê que não joga, porquê que não joga este, porquê que não joga aquele, se vocês quiserem entender como pensa um treinador, porque eu não consigo explicar em 30 minutos ou 20 como é que pensa um treinador. Eu, para te explicar o que é que pensa um treinador, tens que ir fazer um curso e sentar-te aqui para perceber como é que pensa um treinador. Mas entendo o vosso lado das perguntas, mas vocês tentarem adivinhar o que pensa um treinador é impossível. Vocês têm que sentar na minha cadeira, e para sentar aqui é preciso fazer um curso para sentar aqui. E é por isso que quando eu entendo que deve jogar o Hendrick, ou deve jogar o Kevin, ou deve jogar o Luís Guilherme, ou deve jogar o Rocha, ou deve jogar o Mike, eu tenho as minhas razões. Não é? Mas, Abel, repórter pergunta, treinador responde. Do jeito que você está falando, parece que tem que ter sido treinador para poder perguntar, e não é assim. Então o treinador tem que estar preparado para responder perguntas feitas por jornalistas que não sentaram na cadeira de treinador, ué. Às vezes o Abel exige um pouco demais dos caras, né? Por isso é que é fácil. No final, o profeta, né, profeta do acontecido e arquiteto de obras prontas, ainda eu acabei de fazer um barraco em casa
E ele estava pronto e disse, porcaria, se eu sabia, devia ter metido uma porta um bocadinho mais larga, porque queria meter um sofá e não entra. Né? Mas depois de estar pronto é tudo muito mais fácil. Agora, claro que temos para, porque o problema destes moleques não é a qualidade deles. É que é a agressividade com que se faz as críticas aos nossos jogadores. Sim. Aos nossos, Sim. no geral. É a agressividade com que se hoje diz que o Endrick é o melhor do mundo e a seguir se manda o Endrick que tem que ir jogar nos Júniors porque está a passar uma fase menos boa. Ou porque o Jonathan hoje jogou muito bem e amanhã já não presta. E isto é... Mas é isso que a gente está falando. Tem que ensinar os caras a lidar com as críticas de rede social e encarar esses Enzos como o que eles realmente são. Pedrinhas. São pedrinhas. Ameaça, vou te matar, vou não sei o que. Vai nada. Vai nada. Quem mata não ameaça. Não vai fazer nada. Então, insisto, o Palmeiras tem que ensinar seus jogadores a lidar com os idiotas de rede social. Nem que seja o caso de falar assim, não entra. Se você não consegue lidar, não entra. Tá, tô aqui, não tenho o que fazer aqui na concentração. Vai jogar videogame. Não vai ficar vendo comentários. Ah, quero saber o que falaram de mim. Não, é tóxico. É pedrinha. Não acrescenta nada. Isto é que mata os jogadores. Não devia. É isto, a crítica é tão agressiva, tão violenta, que os mata. Então vamos resolver isso. Um telefone tem coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Ajuda-me a ver os meus pais quase todos os dias, a minha família, apesar de eu não lhes tocar, mas ajuda. Mas tem outras que é veneno puro. Sim. De ódios, de invejas, de violência. E isto é o que nós semeamos. Se eu semeio isto, como é que vocês acham que os jogadores se sentem? Tem uma coisa muito velha no jornalismo, chamada clipping, que é um trabalho feito por jornalistas para selecionar assessores, né? Que selecionam os temas, as matérias e encaminham para os executivos. Ó, é importante o senhor ler isso. Por quê? Porque o executivo não tem tempo de ficar lendo o jornal, na época que tinha jornal, né? Ficar lendo página por página até achar uma notícia que interessa. Então o cara faz uma pré-seleção do que interessa para ele ser lido. Então o Palmeiras tem que começar a criar clipping de rede social para os jogadores. Então chega o Kevin, dá uma lida nesse tweet. Nesse Instagram aqui. Dá uma olhada nisso aqui, isso aqui que é legal. E manda os links. E não vê mais nada, só vê isso aqui. E aí seleciona os elogios, seleciona as críticas positivas, as críticas inteligentes, as críticas bem intencionadas, que é o principal. É muito melhor mandar para o jogador as boas críticas do que os elogios. Os elogios, tudo bem, né? Dá uma massageadinha no ego, né? Faz o cara ficar mais feliz, mas o cara não cresce. Ele vai crescer com as boas críticas, que é o que a gente tenta fazer aqui. Não sei se conseguimos, mas a gente tenta. Então, por que o Palmeiras não inventa isso? De fazer um clipping de rede social. Ó, Gabriel Menino, vai ler isso. Pronto. Acho que resolve boa parte dos problemas, já que está incomodando tanto isso que o Abel está revelando aí nessa coletiva. Mas acham que os jogadores se sentem? E é por isso que nós, comissão técnica, quando lidamos com... Temos 12, se contar com Kaique, com Mateus, 2 goleiros, se contar com o Garcia, se contar com o Naves, se contar com o Vanderlá, Fabinho, Jonathan, o Rios, que veio de onde veio, né? O Kevin, que chegou agora, o Luís Guilherme, o Endrick, e está-me a faltar aqui mais um seguramente. Nós temos que ter muito cuidado quando metemos estes jogadores, porque no dia de hoje, né, quando se perde como foi hoje, e quando se perde como foi contra o Boca, não sobra só o grosso, vem para o treinador, para o diretor e para o presidente. É assim que funciona. Mas depois, nesta porcaria que nós temos na mão, vem a violência mental. E é isto que os jogadores não estão preparados. Não estão preparados. Então vamos preparar os caras. É diferente ser campeão no sub-20, ou no sub-16, ou no sub-17, quando chega aqui e joga uma. Mas aqui tem margem. Isso eu concordo. Os moleques aqui no Palmeiras têm margem. Nunca na história do Palmeiras
O Palmeiras jogou com tantos jogadores formados na formação, nunca na história do Palmeiras. Verdade. Nunca na história do Palmeiras. Mas ninguém quer saber disso. Eu às vezes questiono, sim, tem torcedores que amam o Palmeiras, mas tem outros que só amam ganhar. E eu desde o primeiro dia que cheguei aqui, disse que não ia prometer nada, e mesmo assim, ao dia de hoje, parece que o que foi feito não chega, ao dia de hoje, há 15 dias atrás, ao dia de hoje, porque é tudo feito em cima, parece que foi feito não chega, que somos todos uma porcaria, não é? E depois cada um de nós dentro tem que fazer a própria reflexão. É isto que eu quero para mim ou não? É isto que me interessa? São bom bater nas costas quando eu ganhar? Ou vão perceber todo o esforço que nós fizemos, como ainda hoje os nossos jogadores fizeram na primeira parte, e todo o esforço que fizeram contra o Boca na segunda parte que não deu? Se nós percebermos e soubermos lidar com isto, vai ser muito mais fácil, porque eu já disse que o Palmeiras tem presente e tem futuro. E também disse que nós não vamos ganhar sempre. O problema é que nós não estamos preparados para... Quando nos criam as expectativas, não é? Nós ano passado ganhámos 13 e este ano íamos ser campeões da Libertadores outra vez. Mas espera aí. O Palmeiras não ganhou a seguir 22 anos a segunda, a seguir ganhou outra vez, que também é preciso felicidade, e teve 2 vezes na final. Quer dizer, o Palmeiras acho que teve na sua história 7 vezes nas meias finais. Das 7, 4 foi com este elenco. E mesmo assim, hoje, à data 2, somos todos... Eu devia usar a palavra à português, mas não posso usar, não é? Hoje ninguém presta. Hoje no Palmeiras ninguém presta. Não está tudo bem, não. Tenho que confessar isso. Está tudo bem, não. Mas não está tudo mal. Não é preciso fazer muitas mudanças. É preciso fazer as mudanças certas. Só isso que é preciso. Espero que o Abel tenha tranquilidade e clarividência para identificar essas mudanças que precisam ser feitas. Isso já tem que começar a ser projetado desde já. Não para fora, mas internamente. E acho, pelo que ele está falando, isso já está realmente sendo feito. Que bom. Que bom. E bom saber que ele está focado já no ano que vem. No Palmeiras. Para a tristeza de meia dúzia de Enzos. Meia dúzia. Como fazem barulho, é impressionante. Deixo o meu apelo aqui para vocês. Quando vocês toparem com esses Enzos, bloqueiem, silenciem, bloqueiem, para vocês não verem mais e não caírem na tentação de pegar o tweet e mandar para o grupo de WhatsApp e disseminar o que essa praga fala, essa erva daninha fala. Essas, né? São alguns. Deixem esses caras falar sozinhos. É a melhor coisa que há para se fazer, para se proteger. Proteger o ambiente, proteger o Palmeiras. Cabe a nós proteger o Palmeiras. Uma das formas é não disseminando o que esses infelizes teclam dia após dia. Semeando ódio, semeando crítica destrutiva e fazendo com que os nossos jogadores percam rendimento porque não são preparados para isso. E aí cabe a crítica à diretoria de não preparar os jogadores para isso. Tem que preparar os jogadores para isso. Abel, boa noite. Ivan Piantari, de Menção Esportiva. Você agora vai ter 10 dias de parada por causa da data FIFA. Amém. Eu gostaria de saber, na sua visão, qual o aspecto mais urgente que você mais pretende corrigir nessa data FIFA? Se é psicológico, físico, tático? Qual você vê como o mais urgente a se corrigir nesse time do Palmeiras na data FIFA? Não existe mais urgente. Eu vou dizer aos meus jogadores para desligarem a ficha do futebol e para desligarem os telefones, mas acho que é impossível. Eu nem às minhas filhas consigo lhe tirar o telefone. Eu chego abaixo, desligo a internet, desligo o cabo da internet. No outro dia, quando acordo, chego lá, está o cabo da internet ligado outra vez. Porque vão ser 2 dias em que, eu não digo vocês, porque às vezes quando digo vocês, eu não digo nomes, eu tenho que começar a trazer aqui os nomes, né? Dizer assim, não é a imprensa, é o Joaquim, o João, o Fernando, porque às vezes quando falo de vocês, eu generalizo. E às vezes a imprensa não é... Mas vamos levar porrada, todos, vão levar porrada, forte, já vos disse. A imprensa brasileira é muito exigente, é muito agressiva.
E por falar nisso, gostava de dar um abraço de solidariedade ao Renan, ao treinador de voleibol, que hoje passou e se despediu. Eu não o conheço, mas se pudesse conhecê-lo e lhe fazer só uma pergunta. Porquê que ele se despediu? Mas pronto, eu tiro as minhas conclusões e vocês devem tirar as vossas. O que eu vou fazer é desligar a ficha, recuperar mentalmente e vou dizer aos meus jogadores para fazer a mesma coisa. E quando voltarmos a continuar a trabalhar, porque não há outra forma, é treinar melhor, é olhar para o que temos, é recuperar os jogadores que estavam hoje, eu sabia disso, estavam menos os moleques, que ainda não estão cheios de... Como é que se diz? Vocês usam uma expressão boa que eu também gosto, mas não a posso dizer aqui. Estão cheios de vontade, não é? De tesão. E os outros estavam um bocadinho mais pesados, não é? Estavam mais pesados por isso, porque não é fácil. E eu vou-vos dizer aqui uma coisa, eu pessoalmente, é muito exigente e muito desgastante estar sempre a top para ganhar títulos. É muito exigente e é muito desgastante estar a top, para estar sempre a carimbar, ano após ano, títulos. Eu tenho a certeza, como já vos disse, os meus jogadores têm toda a minha admiração, o meu orgulho, o meu respeito e comigo têm crédito. Comigo que têm crédito porque o que fizeram contra o Boca não conseguimos e o que fizeram hoje. Comigo têm crédito. Com os verdadeiros palmeirenses também têm crédito. Com os torcedores da Vitória vamos ter que levar com o Paulo. Está bem? Os torcedores da Vitória. É um jeito diferente de falar Enzolândia. São uma praga. E vejam como eles foram o centro dos temas abordados nessa longa entrevista dada pelo Abel. Longa. 33 minutos. Quase o dobro do tradicional. E para ficar falando de Enzo e do efeito devastador que esses merdinhas têm sobre um elenco tão caro e tão vencedor e tão importante quanto o do Palmeiras. Então, isso daí cabe ao comando resolver. Então, eu dei aqui algumas sugestões. Podem não ser as melhores, mas alguma coisa tem que ser feita. Então, eu falei em fazer clipping, em educar, em chama a psicóloga para explicar como funciona a cabeça de um Enzo e por que eles fazem isso. Aí o cara recebe melhor a crítica. Tá bom, é uma pedrinha desse tamanho falando para mim. Isso não vai me influenciar. Então tem que ensinar, tem que filtrar. Ou, se nada disso é o certo, eu não sei se isso é o certo, estou dando palpite aqui. Alguma coisa tem que ser feita. Porque se estão causando tanto problema, se as consequências do que esses merdinhas fazem são tão devastadoras, então algo tem que ser feito. Então, mais uma para a diretoria se mexer. Será que vai se mexer? Será que vão fazer alguma coisa? Ou, deixa. É assim mesmo. Eles ganham milhões para isso mesmo. Né? Não é isso. 10 dias sem Palmeiras. Nunca foi tão bem-vindo uma data FIFA quanto essa. Palmeiras realmente está precisando de um tempo para baixar a poeira, né? Respirar, pensar e começar a retraçar o plano para as próximas semanas, meses e para o ano que vem. Obrigado a todos pela companhia, obrigado a todos pelo apoio. E seguimos nosso trabalho no dia a dia aqui na semana. Hoje, segunda-feira, às 20 horas, Verdades ao vivo. Um grande abraço. Saudações alviverdes.